Então vamos continuar falando do Mashiach ben David, o Messias, filho de Davi. Então nós vamos falar um pouco sobre a genealogia. Então nós temos em Mateus, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 17, a genealogia paterna de Yeshua Jesus, através do seu pai Yosef, José. E você vê que Yosef, José, marido de Miriam, Maria, ele era da tribo de Judá. Aqui em Mateus mostra isso. Tu vê ali também 14 gerações, né? De Adão até... E isso vai 14, mais 14, mais 14, até Jesus Yeshua. Então, é profético também. Você vê em Lucas, capítulo 3, do verso 23 ao 38, a genealogia materna de Yeshua. Então, essa genealogia materna, inclusive, vai até Adão. Dizem que tem um grande segredo aí. Veja que em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, diz assim, Deus falando, né? Porém, inimizade entre ti, a serpente, e entre a mulher. Tu vê, Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Veja que ali, né, descendência, ali é a semente. Então, houve inimizade. Deus colocou inimizade entre a semente do nosso inimigo das nossas almas, que são as pessoas más e iníquas, se fazem filhas dele, e entre a semente da mulher. Mas a mulher não tem semente. Veja que era a semente da mulher, o seu descendente. Veja então que aqui é um grande segredo, que viria da mulher o descendente. Embora, sim, Deus colocou ali de forma sobrenatural na Virgem Miriam o DNA, né, de Yosef e de Maria, claro, né, para ser descendente da tribo de Judá. Você viu o segredinho lá em Gênesis, né? Então, por isso que Lucas, quando fala da genealogia da mãe Miriam, Maria, ele vai até Adão. Tu vê que Mateus não vai até Adão, né? E aí você vê Lucas indo. Agora nós vamos ler, então, Mateus, né, o capítulo 21, do verso 1 ao 11. Vamos ver ali, né, Yeshua, Jesus, na sua entrada, né, triunfal sobre um jumentinho em Jerusalém. Então diz, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Yeshua Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, responderei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Isso em Zacarias 9:9, como nós lemos lá no outro vídeo. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes. E sobre elas Jesus montou, colocaram sobre o jumentinho, então, o talit, né, o seu manto, seu talit. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho.
e outros cortavam ramos de árvores frondosas, espalhando-as pela estrada. Lembra que falava lá de ramos? Em Zacarias 9:9 também? E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho Davi, ao Mashiach ben David. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Isso para lembrar também de Salmo 118, do verso 25 a 26, que nós vamos ler. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões ali de judeus e judias clamavam: este é o profeta Yeshua, Jesus, de Nazaré da Galileia. Né? Você vê aqui que ele é o Mashiach ben David. Lá em Salmo 118, no verso 27 diz: o Senhor é Deus e fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. E Jesus também foi chamado, né, diversas vezes de filho de David, como em Mateus, capítulo 9, do verso 27. Ali eram dois cegos, né, dizendo: filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Você também vai ver em Mateus, capítulo 12, verso 23, falando às pessoas: não será este o filho de Davi, né, ao qual eles estavam tanto esperando, o Mashiach ben David? Em Mateus 15, 22 fala, também em Mateus capítulo 20, do verso 30 ao 31, também chama ele de filho de Davi. Capítulo 21, verso 9, também fala de Mateus, também de Mateus, capítulo 21, verso 15, também capítulo 22, verso 42. Isso também vai refletir e vai aparecer muitas vezes em Marcos e em Lucas. Em Marcos aparece no capítulo 10, no verso 47, até o verso 48, no capítulo 12, no verso 35. Em Lucas, no capítulo 3, verso 31, no capítulo 18, do verso 38 ao 39, e no capítulo 20, o verso 41. Então, nós vimos que Yeshua, além de ser o Mashiach ben Yosef, o Mashiach ben Aaron, ele é também o Mashiach ben David, que nós vemos lá sendo prometido pelos profetas, vários prometeram. Nós vimos, né, um deles, que é o profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 14. Nós também vimos as bênçãos que Jacó, Israel, dá a cada um de seus filhos no leito de morte. Você vê ele dando a primogenitura. Todas as bênçãos de Abraão e Isaac foram dadas a Judá. Ele herdou a primogenitura, porque Rúben profanou o leito do pai. Levi e Simeão, Simeão e Levi também não, eles perderam, porque depois de Rúben seria eles, porém, eles fizeram violência, né, com aquele reino ali, que ia se casar Diná, sua irmã. E você vê então que essa bênção do reino foi dado para Judá. E você vê ali ele vindo como leão, reinando, o cetro eterno seria de Judá, e realmente foi. Só que nós não temos ainda paz na terra, porque Yeshua virá na sua segunda vinda. E ele implantará sim aí o reino de Deus. Ele veio a primeira vez como um cordeiro, no jumentinho, de forma paz e humilde. Mas na sua segunda vinda, ele virá para reinar e implantar o reino de Deus sobre toda a terra. E ele vai separar o joio do trigo. E aí sim, haverá o milênio, 1000 anos, né? O sétimo milênio, 1000 anos de paz. No reinado de Yeshua Jesus, o Mashiach ben David, filho de Davi. E é isso que nós ansiamos e esperamos.